Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de estudos da primeira hora do índice Nasdaq em gráfico de 1 minuto. Todos os estudos aqui são baseados nos ensinamentos do Al Brooks, tá tudo nos materiais dele, tá? A primeira hora do Nasdaq, porque Nasdaq é um ativo muito líquido, tem uma ótima volatilidade. Só a primeira hora em gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto em 1 hora nos dá 60 barras, então nos dá um bom histórico de barras para operar, e só 1 hora porque para tu não precisar ficar exposto no mercado, quem não tem tanto tempo. Até lembrando que esses estudos eles podem ser aplicados em qualquer mercado. Quanto maior a liquidez e a volatilidade é sempre melhor, né? Sempre vai funcionar melhor. Os aspectos do price action vão ser mais claros, tá? Mas de qualquer forma, qualquer ativo serve. Qualquer ativo que tu bote um gráfico ali serve. Ativos bons para operar esses métodos: mini índice, mini dólar, qualquer índice americano ali, o S&P, o Dow Jones, Nasdaq. Tem o, para quem só pode ir à noite, tem o de Hong Kong, que é bem volátil, tá? Ele abre umas 9 ou 10 horas, não lembro agora. Acho que é às 10 da noite, aqui no horário de Brasília. Então, fica interessante, né? Pra quem só tem aquele tempo. Às vezes em meia hora tu consegue, tá? Porque dá 30 barras. Mas de qualquer forma, nosso foco aqui fica no Nasdaq, porque é o gráfico que eu opero, tá? Mas, como falei, esses estudos podem ser aplicados em vários ativos. Até as pares de moedas, né, como o euro-USD, o euro-dólar, que fica aberto, ele tem maior volatilidade, abre os mercados europeus ali às 4 ou às 5, entre 3 e 5 da manhã, não lembro exatamente. Então, para quem puder operar de madrugada e tal. De qualquer forma, vamos lá pro nosso estudo de hoje. Hoje, dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira, o gráfico abriu com uma puxada para baixo, tá? Foi uma puxada, não foi tão forte. Ela teve um total de 6.000 pontos, não deixou gap, né? Então não demonstrou grande força ali. Mas de qualquer forma se distanciou um pouco da média e pôde dar um viés vendedor, né? Fez este canalzinho estreito, micro canal estreito, que rompeu para cima, e nesse ponto a gente espera no mínimo um teste no fundo, né? E em gráfico de 1 minuto, sempre melhor operar segundas entradas até terceiras. Eu gosto bastante de segundas, tá? Mas a gente procura contextos para isso. A primeira entrada se deu aqui, e a segunda foi a nossa L2, se deu aqui, tá? Olhando bem, seria razoável entrar? Eu acho que sim, tá? Eu acho que seria uma entrada razoável, buscando 2.300 pontos aqui, só um X, tá? Porque a perna não foi grande. A nossa barra de entrada foi essa aqui. Então o preço foi lá em cima, foi por isso que ele virou uma L2, né? O preço foi lá em cima, testou a média e veio e abriu a ordem, tá? Acionou a nossa ordem. Aí o problema foi a não continuidade, né? A não continuidade. Formou essa barra aqui, tá? Essa barra, nós já estava com a ordem aberta,
ela chegou muito próximo do stop, tá? Então, cara, quando viu essa barra, já não era um setup dos melhores, tá? Achei razoável, mas não dos melhores, porque se tu analisar bem, quando nós tinha só a, a barra, antes da barra de entrada, nós já tínhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras, basicamente todas sobrepostas, tá? Uma lateralidade já montada. Então, se tu for uma operação mais arriscada, tá? Se tu for entrar numa operação dessas, tem que preparar, chegar com o gerenciamento preparado, tá? Bem afiado no gerenciamento da operação. Quando fez essa barra, a barra que a gente esperava que fosse uma barra de continuidade, cara, aqui tu já fica ligado para fechar a tua operação. Eu num cenário desse já fecho no fechamento dela, tá? Já fecho no fechamento dela. Não costumo pagar pra ver, já paguei muito pra ver na minha vida e não dá certo, né? Não dá certo, tu sempre acaba pagando mesmo. Então é melhor pagar pouco. Olha só, um stop que era de 2.000, 2.400 mais ou menos, ficou por 500 pontos, entendeu? Ele ainda deu chance de sair no 0 a 0 aqui, mas quem garante? Eu prefiro sair com prejuizinho baixo ali, porque tendo em vista tudo isso, né, acabou que a venda se deu no fundo da lateralidade, no fundo, e o que era para fazer um teste do fundo se tornou um teste com um fundo mais alto. Ele fez o teste, tá? Ele fez o rompimento, fez o teste foi basicamente a nossa barra de entrada, tá? Então, sempre seguindo aquilo, protege o capital, não paga para ver, perde pouco, tá? Ou sai no 0 a 0 ou garanta que tu perca pouco, porque isso no longo prazo vai te deixar bastante positivo, né? Pegando mesmo, tu pegando os take de 1 para 1 e os loss só tomando pela metade que seja, tu fica muito lucrativo com 50% de assertividade, muito lucrativo. Então é como se tu pegasse os take de 2x, que tu precisa de 33% de acerto para ficar no 0 a 0. Então, no longo prazo isso é muito bom. Aqui, por exemplo, foi um loss de 500, era 2.400, foi quase um quinto de loss, então um gerenciamento assim é o ideal, tá? Quando tu viu, se tu não tinha visto, daí tu viu a estrutura do preço, opa, ele tá lateral, porque quando a gente fica muito com o viés, venda, a gente acaba perdendo alguns detalhes, né? Principalmente em gráfico de 1 minuto, que ele é muito rápido. A gente viu isso, opa, venda. Aí quando vê a outra barra, tu tem que estar preparado que a nossa barra de sinal aqui não foi muito boa já. Ela já não foi muito boa dentro de uma puxada que não foi tão forte também. Então já tem que ficar ligado. Tu quer entrar numa entrada mais arriscada, daí tu viu, o preço quase foi te estopou. Aí tu começa a ter que fazer. Tu não tem que se apegar na tua operação, muito pelo contrário, tu tem que começar a analisar melhor e desapegar na tua operação e dar um jeito de sair dela quando tu vê que tá dando merda. Então, deu chance de sair, né? Dito que aqui nós estava numa lateralidade, um movimento que não tinha sido muito forte, dito e feito, foi lá. Às vezes tu sai numa dessa e o preço vem a teu favor, tá? Mas isso acontece, é do jogo. Mas como eu disse, no longo prazo esse tipo de gerenciamento vale a pena fazer.
tá? Se tu quisesse esperar mais uma, por exemplo, esperar a formação dessa, que esta ficou com uma sombra superior boa, dava para aguardar. Olha como é que fechou esta. Vai sair com prejuízo um pouco maior, tudo bem, menos da metade ainda, tá? Menos da metade. Então, de qualquer forma, se ainda não se convenceu, olha essa, saiu praticamente no mesmo preço. Deu 3 chances de sair com um prejuízo menor, né? Até no 0 a 0 se fosse bem rápido, mas isso aqui é muito difícil, tá? Isso aqui é até irreal. Porque tu vê o preço caindo aqui, daí tu tá pegado mesmo, né? Ah, não, agora vai. Mas tem que ficar ligado nisso. A gente quer uma barra, geralmente, principalmente a favor da tendência, assim, quando a gente quer operar uma perna a favor, a gente quer barras bonitas, pelo menos uma de entrada, que nesse caso foi bonita, só que só abriu, né? Ela não deu espaço para ter uma continuidade na barra de entrada, e a barra de continuidade que não existiu continuidade, então sai fora. O mercado subiu nesse momento, ele fez outra subida parecida com a queda, que não mostrou grande força, não deixou gap, deixou um micro gapzinho aqui, basicamente relevante, tá? Porque o preço voltou aqui para quase fechou completamente o gap, e tocou um topo aqui, ó, que foi o início da nossa puxada ali do nosso micro canal, né? Então, isso aqui pode ser até uma variação de um impulso canal, tá? Eu posso ver, tem que estar aberto a muitas possibilidades. Isso aqui sendo o impulso, isso aqui sendo canal, ou até mesmo a primeira barra impulso. Então tu tem que estar aberto a interpretações, tá? E daí o micro canal parecendo um impulso, às vezes é invertido. O Brooks fala isso. Às vezes é invertido, às vezes o impulso que vem por último, ele se comporta como sendo canal. E o preço veio testar. Que isso faz parte de um padrão impulso canal. Tudo isso dentro de uma lateralidade, tá? Mas quanto mais interpretação tu conseguir ter dentro do price action, melhor, né? Tu vai achar mais operações para fazer, vai ter mais confiança em mais operações, tá? Ele tocou ali, veio testar essa região, tá? E começou de novo, ó, mostrar debilidade. Aqui não tem mais. Aconteceu bem parecido, né? Bem parecido, né? O que aconteceu aqui e aqui ficou bem parecido. Tá? Se embolou o preço ali, e então aqui eu particularmente já estava bem inclinado para a lateralidade. E nós tínhamos um fundo dela. Nós tínhamos um fundo que estava ficando longe. Isso fica bom. Fica bom quando vier estar para lateralidade, quando tu se liga disso e consegue pegar alguma oportunidade. Essa oportunidade veio de uma forma bem bonita. Já vou falando aqui que se não foi a única oportunidade boa, foi a melhor, ao meu ver. Ela se deu na seguinte forma. Ela veio, fez essa puxada para cima, fez esta puxada para cima, que mal e mal rompeu, né? Mal e mal rompeu o topo, então mostrou com 2 dojis no topo, mais debilidade. E essas duas puxadas para cima, elas confluem com mais esta puxada que deu antes. 3 puxadas, uma wedge
não tão óbvia. Não é difícil de enxergar, mas sim, ela estava ali. A gente opera, está parecido, então ele vai se comportar. Tem grande probabilidade dele se comportar parecido. Tá? O movimento para a entrada acabou sendo parecido com a de ontem. A de ontem foi bem mais óbvia, foi uma wedge bem mais óbvia. Mas nesse caso aqui, ela não ficou tão óbvia, mas dava para ver, tá? 3 puxadas. Basicamente, uma correção. Tendo em vista que aquilo que eu falei anteriormente, que isso aqui poderia ser o canal. Olha, tu vai catando confluência, tá? O canal de do impulso canal, do padrão impulso canal, a partir do momento em que ele foi lá, testou o topo do canal, isso seria então uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, com o início do canal. Porém, só isso estava um pouquinho complicado, teria que ter segunda entrada. Porém, daí nós vimos uma wedge que se formou. Não teve segunda entrada aqui, tá? Direto aqui não teve segunda entrada, ó, só deu a primeira entrada aqui e não teve a segunda. Então segura. A segunda ela se deu aqui. Porém aí segura, que nós temos mais, o negócio ficou mais bonito ainda. Quer ter mais segurança? Formou a wedge no topo de uma lateralidade, tendo em vista que está testando o topo do canalzinho. Não conseguiu fazer um topo relevante acima. Nós temos o fundo da lateralidade aqui. Tivemos então uma reversão, uma básica reversão também de 2 barras. E mais confluência. Deixa eu riscar aqui. E uma quebra da linha. Uma quebra desta linha. Que nos deu rompimento, correção. Rompimento, correção. Mais uma reversão de 2 barras, tá? Formando basicamente um topo triplo também. Poderia considerar aqui mais uma wedge, né, com mais 3 puxadas. Porém aqui para mim foi um padrão de rompimento, correção, tudo dentro do viés que a gente já queria, né? Venda no topo, no possível topo da lateralidade. O que ele fez? Fez mesmo, ó, um stopzinho aqui de 1650. Nós tínhamos até o fundo 3.300. Podia deixar bem seguro aqui que tinha espaço até o fundo, tá? 2.500. Mas quando a gente vê muita confluência assim, eu gosto de ser mais agressivo, tá? Gosto de ser mais agressivo. Então a gente entra com um stop menor. Certo? E veio tranquilo. Boas confluências. De novo, ontem nós também tivemos várias confluências, tá? Então ficou bem legal aqui esse trade. Ficou bem interessante. Deu para pegar quase 2x. Visando até o fundo. Eu não pegaria mais que isso, tá? Mas voltando então, seguindo adiante, nós tínhamos o fundo da possível lateralidade que foi rompido, sendo que nesse movimento de baixa deixou um gap no início do movimento, né? Então mostrou força e veio, ó,
não voltou para testar o gap, e no rompimento do nosso suporte que a gente tinha, deixou o gap também. Tá, então foi um rompimento bonito. Foi um rompimento bonito. E nos deu uma L1 e uma L2. Essas aqui foram mais fluidas. Elas estavam vindo de um movimento bem mais forte que esse aqui, ó. Lembra, esse aqui teve 5.000 pontos, né? Se eu contar o impulso mesmo aqui. Este aqui teve 7.000, então 20%, uns 40% maior, né? Então lembrem de usar matemática. Então, e com gap, 2 gaps abertos, sendo que o maior ficou na barra de rompimento do fundo. Então ficou bem interessante. E vamos lá. Essa entrada aqui, por exemplo, essa eu fiz porque eu achei muito bonita, uma L2 batendo próximo da média depois de um forte impulso desse. Cara, segundo a minha experiência, isso aí tem uma boa probabilidade de dar certo, né? Então, no mínimo, um teste do fundo, tá? Um teste do fundo, que dava 1 para 1 ali no teste do fundo. Dava 1 para 1 até aqui, com as margens ali de spread e tal, não chegava ali no fundo. Eu tava buscando um movimento projetado, este movimento projetado que acabou sendo tocado lá. Mas vamos para o gerenciamento que eu gosto de fazer, que eu faço, tá? Isso aí é muito de cada um ali, a emoção na hora, mas tem que ter frieza no momento. O que o preço fez? Deu uma boa barra de entrada, ficou bonita essa barra de entrada, e porém não teve continuidade, tá? Stop aqui, tá, um stopzinho aqui com uma margem para o spread, e fez ele teve que fazer uma L3, opa, até aí tudo bem, fez L3, agora ele vai, né? Depois da L3 ele vai, depois da L3, se ele não for, é aí que eu ligo o alerta. Fiz L3, eu já estou na operação, entrei na L2, eu não esperei a L3, porque eu achei bem forte o movimento, então a L2 já me serve. L1 eu nunca entro, tá? Para quem não acompanha aí muito o canal, L1 eu nunca entro porque ela tem muita cilada aí no M1. Ele fez a L3 e fez outra boa barra. Opa, beleza. Show de bola. Porém, tá, fez a boa barra de continuação, fez essa, ficou uma boa barra também, ainda estava dentro, tudo certinho, porém fez esta barra rompeu a outra, bem pouquinho, mas rompeu. Ela renovou o topo, ele ia ter que fazer uma L4 para me dar a continuação. Aí, quando chega nesse ponto, tendo em vista que daí, quando a gente entrou, era só 2 puxadinhas para cima, tá? Sem muita sobreposição das barras, uma correção bem levinha de alta, ó, 4 barras aqui que mal corrigiram uma aqui, uma da baixa. Então, só que ali naquele momento nós estava aqui, né? Nós tinha isso. Ah, beleza, isso aqui daí ele fez mais essa, fez essa, acabou, pra mim acabou aí. Segue o gerenciamento, teu planejamento, tá? Aqui, eu saí no fechamento, não esperei vir pro zero, porque nada me garante, ficou
bem forte a barra de alta aqui, ó, fechei 160 ali, um décimo basicamente, um pouquinho mais de um décimo do stop, tá? Então tu vê, pegando 1 para 1, por exemplo, nessa operação aqui, pegando 1 para 1, tu ia pegar o take aqui 1800, ia pegar aqui por aqui, dava pra ir até um fundinho mais, mas que seja, pegando 1 para 1, aqui tu tomou um quinto, aqui tomou um décimo. Cara, tu saiu no lucro no dia, entendeu? Saiu muito lucrativo no dia. E eu deixando, o preço vinha me estopar. Ó, ele vinha só me estopar, se fosse o caso, e ia descer, aquelas coisas que te dá um ódio no coração. E teria descido ali, ó, um bom, um bom tanto, tá? Pagava quase 2x ali, então aquelas coisas te dão um ódio no coração. Por quê? Porque tu paga pra ver. Tu paga pra ver, o mercado te toma e vai na tua direção. Depois ele acabou indo, tá? Mas entrou nessa lateralidade estreita aqui, que a nossa hora, não sei se eu lembrei de citar hoje, ela fica dentro dos traços cinzas aqui. Aí eu já, porra, ele entrou nisso aqui, eu nem esperei pra ver os últimos. Acho que nos últimos 5 minutos eu já saí da frente do computador, tá? Já não estava mais interessado, não ia dar tempo do mercado fazer uma movimentação boa para pegar essa lateralidade. Ficou com 3 mil pontos de amplitude, muito pouco mesmo. Sendo que o spread, só o spread fica entre 100 e 200, por 5% ali da operação é spread, então não valia a pena ficar mais esperando. Tá? Esses aqui foram uns exemplos do que fazer com operações perdedoras, né? Quando tu vê que tá meio ruim ali das pernas, cara, pega e sai, pega um lozinho pequeno. Nesses dois casos aqui, eu teria tomado loss cheio, né? Porra. Nessa aqui tava mais claro para não entrar, tá? Essa aqui tava bem mais claro por causa dos indicativos que eu tinha falado. Já tinha mostrado lateralização antes. Nesse caso aqui não, a L2 me pareceu bem bonita, tá? Eu tinha achado bem bonita, tanto que eu queria pegar até lá no fundo. Foi onde o desgraçado foi depois, ó. Mas tudo bem, tá? No geral é isso. Então, caso eu tenha ignorado ou me equivocado em algum aspecto do gráfico de hoje, compartilha com nós teus conhecimentos nos comentários. Se curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se quiser acompanhar os próximos estudos, se inscreve no canal, que nós estamos postando todos os dias, estudos de todos os dias, tá? Então era isso, valeu!